Vamos conversar agora sobre Euclides da Cunha, o autor da grande obra Os Sertões, que vocês estão aí estudando nesse momento, né? Euclides da Cunha era carioca, lá da região do Cantagalo, nasceu em 1866, morreu em 1909, e ele foi expulso do exército. Ele era militar e foi expulso porque ele desafiou um dos seus superiores. Foi formado em engenharia militar, lá no exército ele se formou em engenharia militar e também em ciências naturais. Daí se explica, né, todo aquele conhecimento que ele demonstrou ter na primeira parte de Os Sertões, na parte que fala sobre a terra. Além disso, ele era jornalista e ele foi correspondente do Jornal Estado de São Paulo na cobertura da Guerra de Canudos, em 1897. Certo? Bom, eu sou ruim em datas. Em 1902, só 5 anos após, incentivado por alguns amigos, ele faz uma compilação de todas as suas anotações, porque nem tudo foi publicado no jornal, né? E aí ele resolve escrever Os Sertões, né? A grande obra, a sua grande obra que o fez famoso, né? Obra esta que vem colocar, né, panos frios ou panos mornos na euforia da República Brasileira. Ele destrói o sonho, né, da belezura que se pregava que seria a República do Brasil. Foi, né, por conta desta obra, ele foi membro da Academia Brasileira de Letras e, bichinho, ele, quando voltou lá do sertão, ele descobriu que estava sendo traído, e aí ele entra num conflito com o amante de sua esposa e termina sendo assassinado por este. As características mais fortes de Euclides da Cunha e de sua obra é a questão politicamente, antes disso, politicamente ele era considerado um republicano, porque ele defendia, a princípio, a república. Ele era florianista, ele defendia isso, o governo de Floriano Peixoto. Isso vai mudar depois, a gente vai ver que, né, cai por terra essa ideia que ele tinha sobre a república. E as características principais de sua obra são o determinismo, o cientificismo e o naturalismo. Quando vocês estudaram o naturalismo, vocês viram que essas características estiveram muito presentes, né? O determinismo de Hippolyte Taine, que vai dizer que o homem é fruto do meio, da raça e também do ambiente, né? Do meio, o ambiente, a raça, a composição da sua raça e o contexto. Então, por isso que ele fala sobre a terra, ele fala sobre o homem, né? E daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre isso. Por conta dessas suas características, tá certo? Então, ele tem ainda características, vejam, ele é pré-modernista, mas ele ainda traz consigo características naturalistas e realistas. Por isso que nós dizemos que o pré-modernismo não é uma escola literária, porque os autores e os artistas que fizeram parte dele, eles carregam em si ainda características anteriores, de escolas anteriores, né? Com relação à linguagem, vocês tiveram acesso ao livro, alguns leram, outros, né, deram uma olhadela. Vocês viram que é uma linguagem bem rebuscada, bem culta, né? Uma linguagem própria do jornalismo, né? Do jornalismo daquela época, porque quem tinha acesso a jornais daquela época era a burguesia que tinha acesso à escola. O jornalismo hoje é feito para a grande massa, então hoje o jornalismo fala uma linguagem padrão, porém não culta, não é? Uma linguagem que é acessível a todo mundo que lê os jornais, certo? E aí nós vamos ter
essa linguagem mais objetiva, mais jornalística e bastante culta. Também uma linguagem bastante científica, por conta daquilo que eu falei antes, né, que ele estudou ciências naturais. Então ele tinha o conhecimento, né, das ciências, e ele traz isso, que era também uma característica lá do naturalismo. Né? Émile Zola, lá no naturalismo, ele era muito cientificista, né? Falava muito de doenças, falava muito de situações em que as pessoas, né, passavam por problemas, problemas mentais, loucura, essa coisa toda. Né? Então, Euclides da Cunha, ele traz um pouco disso para a sua obra. Né? E aí ele vai apresentar algumas imagens bem diferentes e bem paradoxas. Por exemplo, ao mesmo tempo que ele mostra o sertanejo um homem frágil, esquálido, comparando-o a uma figura, né, sem força, faminta, de corpo muito deprimente, ao mesmo tempo ele o compara a uma figura mitológica que é a figura do Hércules, que é um homem forte, quando ele diz que o sertanejo, apesar de tudo, ele é antes de tudo um forte. Né? Então essas imagens que são um paradoxo, né? Que são bem diferentes entre si. Bom, vamos dar uma olhadinha na organização da obra que vocês já dominam, né? Vou só arrematar isso. Então a obra está dividida em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Lá na primeira parte, a terra é justamente onde se encontram as características deterministas do meio, né? E aí ele vai mostrar todo como é que é, né? Desde a saída do litoral até chegar em Canudos, ele vai mostrando, vai descrevendo com uma descrição minuciosa a terra. O relevo, a hidrografia, o clima, a vegetação, a fauna. Por que ele faz isso? Porque ele vai justificar por que aquele homem sertanejo se comporta e age daquela forma, e por que ele é um forte. E também ele vai justificar, ele vai mostrar as estratégias de guerra, lá na terceira parte da luta, as estratégias de guerra que os sertanejos usaram, se aproveitando, né, deste ambiente. Então, as 3 primeiras investidas, onde os sertanejos saem vitoriosos, é justamente porque eles tinham o domínio do ambiente. Eles conheciam como a palma da sua mão e eles sabiam conviver naquele ambiente. Né? Eles sabiam como se sair naquele ambiente. Então, isso é usado como estratégia de guerra. Na segunda parte, o homem, ele mostra a verdadeira gênese da formação daquele povo. Né? Como aquele povo foi formado, né? Os caboclos sertanejos, né? Os vaqueiros, e aí ele vai mostrando cada figura, cada personagem que compõe aquela história. E aí ele mostra também a questão do determinismo com relação à raça. Nesse momento em que ele fala sobre a gênese, ele está trazendo a ideia determinista com relação à raça. Né? E ele vai mostrar, enfatizar a figura do grande personagem daquela guerra, que foi Antônio Conselheiro, né? O beato Antônio Conselheiro, que pregava aquele povo, que conduzia, o grande líder daquele povo, que conduziu aquele povo até o Arraial de Canudos e que coordena aquelas pessoas todas, né? mais de 3 mil pessoas, sei lá quantas, 30 mil pessoas, ele vai organizar aquele povo de uma maneira assim muito inteligente, né? Ele mostra essa organização no livro, né? Tinha as pessoas que eram responsáveis pelo plantio, tinha as pessoas responsáveis pela defesa, né, do arraial, as pessoas responsáveis pela religiosidade do arraial. Então, ele coordena aquela comunidade que era uma comunidade fraterna. Ali, de fato, viveu-se o comunismo, no verdadeiro sentido da palavra. Né? Todos produziam, todos comiam por igual.
tudo que era produzido era distribuído igualmente entre as pessoas. É esse o princípio do comunismo, né? E aí ele vai mostrar também o comportamento desse homem sertanejo, a religiosidade, os costumes, as tradições, de que viviam, a economia, né? E aí a gente vai ter a importância dos caprinos. Eles sobreviviam basicamente de vender a carne e a pele dos caprinos para a capital. E na terceira parte, né, que segundo os meus alunos de outros anos disseram que é a parte melhor do livro, que é justamente a guerra de Canudos, a luta, né? E aí ele vai mostrar quais foram os motivos do conflito, né? Por quê? Ele começa dizendo que foi por conta de uma história de uma madeira que Antônio Conselheiro havia encomendado para uma igreja, a igreja que eles estavam levantando, mas isso foi só um pretexto, né? E aquela comunidade era tida como antirrepublicana e era considerada imperialista, defensora do império, né? Monarquista, defensora da monarquia, e isso não era bem verdade, né? O que eles estavam questionando era a questão da república, a forma como a república tratava ou não tratava o povo sertanejo, o povo do interior, né? E aqui eu queria lembrar uma ideia de sertão. Aqui a ideia que nós temos de sertão é o sertão, aquele onde tem o clima seco, para aquelas condições que tem a caatinga. O sertão, considerado pelos portugueses, era todo o interior do Brasil. Tudo que era interior era sertão. Isso a gente vai ver também lá em Grande Sertão Veredas, com Guimarães Rosa, né? Então, o que motivou, de fato, né, as grandes questões por trás dessa guerra era a questão do latifúndio, da má distribuição de terra, a questão do coronelismo, que era muito forte, né? Nós vimos lá quando vimos o contexto histórico, esse abandono por parte do governo republicano, né, que não olhava para as pessoas que moravam no interior do Brasil, mas sabia cobrar os impostos, e altos impostos. Então, aquela comunidade se levantou contra isso, né? E aí ele vai, durante essa parte da luta, ele vai também narrar em detalhes como foram as investidas, as 4 investidas governamentais contra o Arraial de Canudos, né, contra a comunidade de Canudos. Então teve uma primeira investida, que eles mandaram poucos soldados, os soldados não conheciam o ambiente, ficaram com sede, ficaram com fome e não aguentavam o calor, então foram derrotados. Na segunda investida eles mandaram mais homens, porém eles também não conheciam ainda muito a região, e também não conseguiram, e assim também foi na terceira. Só que na quarta investida eles mandaram buscar tropas de todo o país para ajudar na investida. A essa altura todo o país estava contra Canudos, porque os julgavam defensores da monarquia, diziam que eles eram, né, revoltosos contra a república. Então o país todo já estava contrário a Canudos, e se juntaram tropas de diversos estados, né, e muita munição, e aí eles conseguiram ser vitoriosos, dizimando Canudos. Canudos não se rendeu, Canudos foi dizimada, né? Eles resistiram até o fim, sobraram muito poucos, né? Dizem, não sei se até que ponto isso é verdade, que sobrou um velho, algumas crianças e poucos homens, né? E aí eles foram terríveis. O exército brasileiro foi terrível com aquela população de Canudos. Foi um negócio, foi um massacre, foi um negócio absurdo, inconcebível, né? E é aí que cai a máscara da República, né? Porque se começa a partir disso, Euclides da Cunha, que antes era republicano, defensor da República, ele passa a ter uma nova visão. E ele vê que os desumanos, né, as pessoas que não tinham nenhum valor, não eram os sertanejos, como era pregado no país inteiro pela grande imprensa, eram os que estavam de farda. Então, o seu livro, né,
ele vai desnudar e quebrar essa ideia de república que foi pregada há tanto tempo.